Sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. Eu converso hoje com o candidato à Prefeitura de Guarujá, professor Walter Batista. Professor, obrigado por ter aceitado o convite do Diário do Litoral. É um prazer enorme estar aqui com vocês, é uma casa que eu conheço já há bastante tempo, parabenizo a iniciativa da direção, Obrigado. de vocês que são jornalistas, né? Me sinto honrado por também, fora dos períodos de eleição, poder escrever uma coluna no jornal. É um espaço democrático, que eu reafirmo aqui, né? Extremamente democrático, faz um jornalismo isento e eu acredito que a democracia precise muito disso. Perfeito, professor. Vamos começar por uma questão que já era um problema antigo em Guarujá, mas que se agravou, principalmente de um ano para cá, falta d'água. Sabíamos que, época de temporada, a cidade lota, faltava água, em alguns bairros, baixa pressão. Esse ano, principalmente agora em 2020, não precisou da temporada para que isso ocorresse. Bairros que não sofriam com falta d'água ou baixa pressão, por exemplo, Santa Rosa, Vila Lígia, Santo Antônio, faltou água. O que acontece, professor, com relação à prefeitura, ao serviço prestado pela Sabesp? Caso o senhor seja eleito, quais atitudes o senhor vai tomar com relação a isso? Bom, primeiramente, Jefferson, acho que é importante que as pessoas saibam que a gente tem um problema grave na cidade de Guarujá em relação à gestão da água, porque nós não temos água no município, a nossa água vem de fora. Então a gente importa água de outras cidades. Essa é uma questão importante que tem que ser compreendida, né? A questão da água é uma questão que remete também à necessidade de um município assumir a sua responsabilidade na gestão desse problema. É um serviço concessionado à Sabesp e que teve uma renovação de contrato já no governo atual por mais 30 anos, renováveis por outros 30. Então essa empresa que já nos deixou enormes problemas em relação a isso, com falta de investimento e com serviços mal prestados no município, ganhou mais possivelmente 60 anos de contrato. Então esse é o primeiro grande equívoco que a gente tem. Guarujá tem uma perda de água tratada em torno de 50%. Enquanto a média no estado de São Paulo é da perda de 30%, Guarujá perde 50%. Isso porque as nossas redes de abastecimento são muito antigas e não tiveram manutenção e modernização adequadas. Isso tem que ser cobrado da empresa. O segundo grande problema que a gente tem é a favelização do nosso município, né? Nós temos muitas ligações clandestinas de água que fazem com que essa perda seja tão grande. Então a gente precisa fazer um sistema de gestão adequada desses recursos hídricos e os investimentos para reservação de água. Eu vejo hoje os políticos dizendo que vão fazer um reservatório de água na Pedreira, na Cava da Pedreira, e eles estão se esquecendo que ali do lado da Cava da Pedreira a gente tem o Sítio das Neves, onde todo o resíduo sólido, todo o lixo da região é colocado ali naquele terreno, bem ao lado de onde vai ser a Cava da Pedreira, onde eles querem reservar água para o Guarujá. E hoje eles querem construir um incinerador para gerar lixo tóxico, onde vai ser reservada a água do Guarujá. É essa a solução que eles querem dar para a nossa cidade? Matar as nossas crianças, as pessoas com água intoxicada pelo lixo tóxico que vai ser gerado no incinerador? Nós já temos 27 agrotóxicos detectados na água da nossa cidade, em limites acima do que a União Europeia preconiza como adequados. As pessoas estão morrendo por causa da falta de qualidade de água no Guarujá. E nós vamos resolver isso com a fiscalização do município e a criação de uma agência reguladora municipal, porque a legislação federal hoje permite isso e não permitia antes. E nós vamos fazer a regulação do serviço de água e saneamento diretamente na nossa cidade. Isso vai ser resolvido no meu governo. Perfeito. Mortalidade infantil, candidato. Guarujá, infelizmente, né, hoje tem o pior índice de toda a Baixada Santista. Para ser mais preciso, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a cada 2.757 nascimentos, ocorrem 58 mortes. Pergunto ao senhor, por que isso está ocorrendo na nossa cidade? O que pode ser feito para a gente reverter esse cenário? Jefferson, em Guarujá, entre 2017 e 2019, em 3 anos, a cidade perdeu mais de 120 crianças com menos de 1 ano de idade por causas evitáveis. Erros de gestão na saúde do município de Guarujá. Tem culpado essas mortes. É quem gere a saúde da cidade. As mortes dessas crianças têm culpados porque são as pessoas que fazem esse tipo de contrato da água sem se dar conta que a nossa água é uma água de péssima qualidade e isso influencia muito na mortalidade infantil.
É necessário que a gente resgate programas de saúde básica que custam muito barato, porque é um trabalho que é feito pela Estratégia de Saúde da Família, por agentes comunitários que vão fazer a orientação nos cuidados com as crianças. A maioria das mães não chegam aos 7 pré-natais requisitados pela Organização Mundial da Saúde em Guarujá. 7 pré-natais é o mínimo recomendado para que uma mãe possa ter uma gravidez adequada e saiba cuidar da sua criança no primeiro ano de vida, porque a responsabilidade é da mãe. Então a gente tem que resolver esses problemas com investimento, e é um investimento barato. O mundo está enfrentando a mortalidade infantil e vencendo, e o Guarujá está perdendo. No governo atual, a mortalidade infantil aumentou. Isso é uma vergonha para um prefeito que é médico. Ele devia se envergonhar de sair nas ruas de branco, mas infelizmente a população é enganada pelos ladrilhos que ele coloca na orla da praia e as nossas crianças seguem morrendo. Nós vamos reverter os investimentos da terceirização para colocarmos servidores públicos de carreira cuidando da saúde das nossas crianças, e nós vamos vencer o problema da mortalidade infantil já no primeiro ano, Jefferson, porque isso é uma medida essencial e nós vamos tomar e assumir isso como prioridade no nosso governo. Já pegando como gancho a questão da mortalidade, então eu peço ao senhor que fale as suas propostas para a saúde em Guarujá, professor. Eu fico extremamente irritado, né, quando a gente fala de saúde, porque o Guarujá teve uma esperança muito grande ao eleger um médico. E o maior problema que eu me recordo em 2016, na eleição, era na área da saúde. A saúde era muito mal administrada. O governo anterior trocou de secretário de saúde mais de 7 vezes, o que demonstra que não havia um caminho de gestão construído adequadamente para entregar para a cidade uma gestão de qualidade para o atendimento das pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde. E no atual governo, mesmo sendo um médico, o prefeito, a gente vê que não tem uma diretriz adequada para a gestão da saúde. Aliás, é a pior diretriz. O Guarujá ele terceirizou praticamente todo o serviço de saúde do município e perde a continuidade desse investimento, porque quando termina o governo, a empresa vai embora e deixa um rabo de problemas para a cidade resolver. Nós vamos resolver o problema da saúde ampliando o investimento na saúde básica. É ali que está o gargalo do nosso maior problema. Nós vamos melhorar as relações com o Hospital Santo Amaro. Todo mundo fala mal do Hospital Santo Amaro, mas é o hospital que nós temos na cidade, que é 100% SUS e que precisa de um melhor relacionamento com o município para que ele possa atender melhor a hospitalização. E a gente vai municipalizar totalmente a estratégia de saúde da família, que atende a apenas 43% da população de Guarujá. Em Praia Grande, a estratégia de saúde da família atende a 95%. É aí que está o grande problema. É um investimento barato de municipalização do serviço e redução da terceirização. Aí a gente vai ter mais recurso para atuar diretamente no enfrentamento de doenças e melhoria da qualidade de vida da população. Na estratégia de saúde da família nós vamos colocar educadores físicos e nutricionistas, porque muitas das doenças que estão matando a nossa população, elas podem ser resolvidas com uma orientação adequada e o remédio chegando na hora certa e o tratamento chegando na hora certa para as pessoas. Então essa fila de espera também tem que ser reduzida e a gente vai contratualizar, evidentemente, de imediato, para que as pessoas possam ter acesso aos exames já no primeiro, segundo mês de nosso governo. A gente quer acabar com a fila de espera por exames de média e alta complexidade, custe o que custar, porque o investimento tem que ser feito. Candidato, falando agora de mobilidade urbana, ciclovias, ciclofaixas, países de primeiro mundo utilizando muito, né? Guarujá era um pedido antigo da população e elas começaram até a serem feitas, a projetos de expansão, enfim. A gente queria saber isso do senhor. Seu plano de governo pretende também expandir as ciclovias e ciclofaixas e dentro da mobilidade urbana do município, quais são seus outros projetos? É uma obrigação a gente investir em ciclovia e ciclofaixa porque está no Plano Nacional de Mobilidade Urbana. E quando a gente lê o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Guarujá, ele também prevê que você tem que priorizar o transporte individual, né, o transporte individual por bicicleta e o transporte coletivo em ônibus que atendem a população em grande quantidade de pessoas em menos veículos, e não o transporte individual em carros. É exatamente essa a lógica, né, para o transporte público numa cidade como Guarujá, que tem suas vias gargaladas já, né? E aí a gente vê que tem um equívoco muito grande na gestão do transporte municipal. Por exemplo, a licitação que foi feita para entrar uma nova empresa, com todas as críticas que eu tenho em relação ao custo, porque a empresa anterior, além da tarifa, que era uma tarifa menor, ela recebia 3 milhões em média por ano
3 a 4 milhões por ano, e essa nova empresa ela recebe uma tarifa bem maior e ela recebe mais 3 milhões em média por mês do município, é isso que a prefeitura começou a pagar para ela. Então, além da tarifa, o cidadão está pagando mais 3 milhões por mês de conta para a empresa de transporte, para um transporte que não melhorou tanto assim. E ainda colocaram ônibus enormes circulando na cidade, quando o nosso maior problema é exatamente esse, os ônibus são muito grandes. Nós precisamos ter um transporte com ônibus menores, talvez até com vans, para atender algumas comunidades mais afastadas, onde a mobilidade é menor. Agora, é evidente que tem que investir mais em ciclovias e ciclofaixas, porque é uma cidade plana e que pode ter um transporte individualizado por bicicleta ou bicicleta motorizada com muito mais facilidade. Mas a cidade ainda precisa de investimento para o retroporto, para a abertura de novas avenidas e vias de acesso ao porto, para evitar o gargalo e o conflito que a gente tem com o porto, abrir a Avenida Dom Pedro em direção ao final da Enseada, acessando o bairro do Pernambuco e do Perequê, pensando numa solução também para a questão habitacional. Então a cidade tem muitos gargalos e obras que precisam ser realizados, né? E essa mobilidade ela está comprometida porque a maior parte dos recursos que poderiam ser direcionados para essas obras estão sendo consumidos pela nova empresa de transporte, que a maioria da população não sabe, que por ter sido trocada, ela consome 10 vezes mais dinheiro público. Além da tarifa que a gente paga, a gente ainda está pagando mais 10 vezes do que pagava para a Translitoral, que era a empresa antiga. Eu pergunto, será que vale a pena esse valor que está sendo pago? E um terceiro ponto é o transporte hidroviário. O Guarujá precisa investir no transporte hidroviário. A gente tem que lutar para fazer uma ligação direta entre Vicente de Carvalho, o terminal de Vicente de Carvalho, de barcas, e o terminal do ferryboat à Ponta da Praia, com catamarã, com uma velocidade maior, para facilitar o trajeto, encurtar o tempo e baratear o custo do transporte. Porque as pessoas ficam muito presas no ônibus e poderia fazer esse trajeto muito mais rapidamente. Até para o turismo. Nós temos hoje escunas que saem da Ponta da Praia e que poderiam parar no terminal do ferryboat para pegar os turistas, tem um terminal lá muito bem estruturado. Essa escuna podia parar no terminal do ferryboat para levar os turistas a partir do ferryboat para conhecerem, né, o turismo marítimo aqui na nossa região. Então são coisas muito simples de fazer e que não estão sendo enfrentadas e que a gente vai resolver. Certo. Falando agora sobre educação. Bora! Qual é uma área que o senhor não entende, né, professor? Eu vivo educação, né? Há muitos anos, educação, né? Desde 1989, meu primeiro emprego, eu tinha 17 para 18 anos de idade, meu primeiro registro em carteira é de professor. Fui professor numa escola de inglês, estudava inglês, e fui contratado para dar aula. Então, assim, está na veia, no sangue, é uma escolha, é uma profissão que eu escolhi e que, para mim, é um modo de vida. Eu abro até um parênteses nessa conversa que a gente está tendo, que, na minha opinião, a profissão mais linda que existe é a do professor. É muito nobre. E já pergunto ao senhor, propostas para a educação em Guarujá? Nós precisamos revolucionar a educação de Guarujá. Primeiro, democratizar a gestão. Cargos de direção precisam ser acessados por concurso, com compromisso num plano de gestão que seja aprovado pela comunidade escolar. Então a gente vai empoderar os conselhos de escola para que eles tenham poder de decisão em relação a que projeto pedagógico a escola quer. Hoje é o contrário, a escola apresenta um projeto pedagógico para a sociedade, a gente quer que a sociedade apresente o projeto pedagógico que ela quer para a direção da escola. O segundo aspecto é a capacitação, o investimento na educação continuada dos profissionais da educação, e aí não apenas os professores. A gente quer profissionalizar todo mundo que atua na escola, desde os inspetores de alunos, as merendeiras, os trabalhadores que atuam no escritório da escola, que é a secretaria, eles vão receber incentivos para capacitação, cursos técnicos, graduação, especialização. Vamos criar um programa de especialização, de mestrado e de doutorado com universidades públicas específico para pesquisa em educação do município de Guarujá, dando bolsa para os nossos professores e aumentando o salário de quem alcançar essa titulação, como nós já temos no plano de carreira. Nós vamos incentivar para que eles possam ter esses títulos de mestre e doutor e continuar atuando dentro da sala de aula, porque nós queremos qualificar cientificamente a base de estudo da nossa rede escolar, que é uma rede muito forte, muito importante. Nós vamos aumentar a verba que chega direto na escola. O dinheiro que sai da Secretaria da Educação não chega na escola. O que chega é muito pouco. É verba para trocar lâmpada, para arrumar um cano que furou, coisa desse tipo. Não, nós vamos colocar muito dinheiro nas mãos dos professores e da direção e da comunidade escolar, dos pais, para que eles selecionem o tipo de investimento que eles querem. É acesso à internet para os alunos, é robótica,
robótica, é a compra de uma biblioteca para eles terem acesso, é laboratório escolar, tudo isso que falta nas escolas, nós vamos colocar em prática. Nós vamos mudar o projeto da educação de jovens e adultos, que vai ter um foco para profissionalização, com bolsa, para que o aluno não saia da escola, para que ele continue estudando e para que a gente supere um problema. 38% dos eleitores de Guarujá têm até o ensino fundamental no 5º ano. Ou seja, quase 40% da população da cidade não fez do 6º ao 9º ano, não fez o ensino médio. Isso é um absurdo, nós temos que superar isso. Nós temos ainda quase 8% da população de analfabetos e semi-analfabetos. É inadmissível isso numa cidade que tem um orçamento do tamanho de Guarujá. Nós vamos enfrentar esse problema com um amplo programa de alfabetização. Nós vamos pagar para quem é analfabeto poder voltar a estudar e se alfabetizar. Nós temos recurso suficiente. Guarujá é uma das cidades mais ricas do país. E a educação de Guarujá vai ser exemplo para o nosso país. Nós vamos transformar a educação verdadeiramente, inclusive trazendo o 1º de maio, que é uma escola de ensino profissionalizante para 8º e 9º anos. É um número de alunos que é suportável no projeto que nós temos, e os professores do 1º de maio, dos cursos técnicos que nós oferecemos lá, eles vão preparar um projeto pedagógico para que a gente amplie a jornada do 8º e 9º ano já no 1º ano, e os alunos de 8º e 9º ano façam um curso básico de técnico, com foco na área de meio ambiente, administração e contabilidade, química e mecânica, que são os cursos oferecidos no 1º de maio. Então é uma revolução, e o nosso programa, ele coloca a primeira infância como prioridade. E aí não apenas na educação, mas num programa intersetorial. De 0 a 6 anos nós temos quase 30 mil crianças na cidade de Guarujá. Nós precisamos resolver o problema das creches, falta vaga em creche, nós vamos resolver isso também de imediato, porque é um direito do aluno e não das mães. Esse foco tem que mudar. Não é para a mãe trabalhar que você tem que garantir creche, é para que a criança tenha uma boa formação educacional e a aprendizagem significativa dela dure a vida inteira, porque quanto mais cedo ela começa a ser formada na escola, mais ela aprende ao longo da vida, e é isso que a gente precisa resolver em Guarujá. Então nós temos projetos para todas as áreas da educação, e eu tenho certeza que a gente revoluciona a educação de Guarujá e melhora a qualidade de vida das pessoas. Aeroporto Civil Metropolitano da cidade. Perguntar ao senhor, como o senhor vê o projeto desse aeroporto, a forma como ele está sendo feito, desenvolvido, inclusive a Infraero agora assumiu as operações do aeroporto por um ano. Como é que o senhor enxerga esse aeroporto na cidade, essa necessidade? Na sua visão é uma necessidade? Vai trazer muitos benefícios? A gente queria que o senhor falasse a respeito desse ponto, por favor. Eu vou ser muito breve num comentário. Em 2008, eu participei de uma reunião na sala do comandante da base aérea, junto com a ministra Marta Suplicy, e na minha frente, na frente do prefeito, à época, que era o prefeito Farid Mad, ela ligou para o presidente Lula, e ele falou, é prioridade o aeroporto de Guarujá. Em 2008, nós estamos em 2020. De lá para cá, o projeto foi alterado várias vezes, e por forças muito diferentes, né? Petrobras não queria o aeroporto de Guarujá porque queria o aeroporto para as operações de helicópteros deles. A base aérea não queria o aeroporto de Guarujá porque não queria perder o espaço militar que eles têm lá dentro, que é uma base militar, e se tornaria um espaço civil. E a gente percebe claramente que isso atrapalhou demais o andamento desse projeto, e a gente passou pelo governo da Antonieta e está agora no governo do Walter Sumano, já são aí 3 governos inteiros, e o aeroporto ainda não saiu do papel. Vai sair do papel, eu tenho certeza que vai, porque o aeroporto é fundamental para a gente melhorar a logística da nossa região. Já passou da hora de ter um aeroporto. Agora, o que fazer com o aeroporto? Como fazer o aeroporto se tornar uma oportunidade de desenvolvimento para a nossa cidade, para a nossa região? Eu enxergo que o aeroporto não é de Guarujá. O aeroporto é da região metropolitana. E a gente tem que ter uma articulação metropolitana para tornar uma ferramenta de desenvolvimento real para a nossa região. O Guarujá até agora não fez a infraestrutura de acesso. Se amanhã quisessem pousar aviões lá, as pessoas não conseguiriam chegar no aeroporto porque não tem avenida de acesso adequada para você chegar no aeroporto. Então ainda não está nem planejado isso. Então está demorando muito tempo para isso sair do papel. Precisa de um governo sério, comprometido, de gente profissional para atuar nesse segmento e resolver esse gargalo. Eu tenho certeza absoluta que o aeroporto é importantíssimo, mas não na mão das pessoas que não sabem o que fazer com ele. Sobre turismo, Guarujá é conhecida mundialmente pelas praias que realmente são lindas, né? Mas como movimentar o turismo na cidade fora da temporada? Por exemplo, trazer turistas no inverno. E dentro disso eu pergunto as suas propostas
para o turismo, professor? Eu posso te falar do que eu fiz. Quando fui secretário de turismo, nós fizemos um calendário de eventos e nós fizemos o principal evento da nossa gestão no inverno. Guarujá Jazz and Blues, nós trouxemos os melhores nomes de jazz e blues para a nossa cidade, fizemos um festival em 3 dias, num final de semana, que atraiu gente de várias regiões e que precisava se consolidar. Nós chegamos a fazer 2 eventos na minha gestão e, na sequência, foram feitos mais 2 eventos. Então, nós tivemos 4 anos de Guarujá Jazz and Blues e, quando ele estava consolidado, por uma decisão política, decidiram parar de realizar o evento. Um evento demora 10 anos para se consolidar e começar a atrair turista para aquele período. Ele tem que se fortalecer a partir dessa iniciativa de continuidade. O segundo grande problema que a gente tem é que o Guarujá é muito atraente na temporada, por conta do sol e da praia. Então, para a gente inovar, a gente tem que fazer investimentos na infraestrutura dos nossos monumentos históricos e arquitetônicos que estão abandonados. Você sabia que Guarujá tem um museu que fica na Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, que é um museu homologado? E as pessoas de Guarujá não sabem, não visitam. Como é que a gente quer que o turista visite se não foi feita nenhuma infraestrutura de recepção e acessibilidade para o turista chegar a esse museu, que é o único forte construído pelos espanhóis no território brasileiro? Está lá em Guarujá. É mais apropriado pelos santistas do que pelos guarujaenses. A gente tem a Ermida de Santo Antônio do Guaibê, a gente tem o Forte Farol do Itapema, que o prefeito agora está prometendo que vai entregar e reabrir para a sociedade. Mas não é simplesmente pegar e reabrir, é ter um projeto de trabalho que efetive isso como produto turístico. O atrativo turístico só é produto se você vende esse produto através das agências de viagem, colocando guias de turismo que vão levar os turistas para conhecer esse lugar, com a infraestrutura adequada para o turista chegar a ser bem atendido, poder comprar lembranças nesse lugar, você tem uma feira de artesanato local, envolver a comunidade para que ela se aproprie daquele bem. A base comunitária no turismo é fundamental para que as pessoas da comunidade tenham emprego, gerem renda e ganhem dinheiro trabalhando com aquela atividade. Então isso a gente sabe fazer. Nós estruturamos o que tem hoje de turismo no Guarujá. O Conselho Municipal de Turismo fui eu que montei, foi na minha gestão que nós criamos. Convention Bureau de Guarujá foi criado na nossa gestão com uma briga, porque Santos não queria que o Guarujá tivesse um Convention Bureau, e eu enfrentei, e nós fizemos o Convention Bureau de Guarujá, e o Fundo Municipal de Turismo foi criado na minha gestão. Então eu tenho certeza que um prefeito, com a caneta na mão, como eu vou ser, conhecendo do turismo como eu conheço, nós vamos revolucionar o Guarujá. Turismo para estudantes o ano inteiro. Guarujá é uma escola a céu aberto, na área de biologia, na área de história, na área de geografia. Nós vamos trazer turistas o ano inteiro para movimentar a pequena hotelaria da cidade e aproveitar esse centro de convenções que foi construído aqui na Ponta da Praia. Eu tenho um projeto para que a gente torne o centro de convenções da Ponta da Praia a porta de entrada para aumentar a hospedagem em Guarujá, porque nós temos mais de 9 mil leitos de hotéis de alta qualidade no município que podem ser a base de sustentação para o centro de convenções que foi feito aqui na Ponta da Praia. Falar agora de uma novela mexicana, Ligação Santos-Guarujá. Uma hora é ponte, uma hora é túnel, vai do túnel, volta para a ponte, da ponte volta para o túnel. Pergunta ao senhor. O senhor defende a ligação entre as duas cidades? O senhor defende ponte ou túnel e por quê? Defendo a ligação, defendo ponte e defendo túnel. A ponte já é uma realidade entregue para a iniciativa privada. O governador já falou, né? O Márcio França entregou para a Ecovias, aumentando o tempo de contrato da Ecovias para a manutenção da concessão que ela tem do sistema Anchieta Imigrantes, e ela vai construir a ponte porque ela mesma vai receber o dinheiro do pedágio que ela vai cobrar. E a ponte atende ao transporte, que é fundamental para o crescimento de Guarujá, porque o porto vai ter expansão por causa da BR do mar, nós vamos poder receber mais 250 mil contêineres em Guarujá, e isso vai ampliar a movimentação de carga entre as duas margens. Então é necessário ter uma ponte para caminhões, prioritariamente para caminhões, e é necessário ter o túnel para a vida das pessoas. A vida das pessoas é impactada demais pelo sistema de travessias de balsa. Então temos que ter as duas. Agora, de onde vai sair o dinheiro? Tem que ser do governo federal ou investimento internacional, e a gente tem que trabalhar para isso. Propostas para segurança pública. Desmilitarizar a Guarda Civil Municipal. Usar a Guarda Civil Municipal, que tem mais de 350 agentes, para atuar nas comunidades, fazendo o papel que é do município. Investir no monitoramento, ampliar o monitoramento da cidade com câmeras e com inteligência. Nós vamos interligar todas as unidades da prefeitura com fibra ótica, e isso vai permitir que a gente tenha um monitoramento de praticamente 100% da cidade com câmeras de monitoramento a um custo muito barato, interligando com isso e potencializando a sensação de segurança que hoje as pessoas não têm na cidade de Guarujá.
Sobre o Porto de Guarujá, aqui na margem esquerda do estuário, na sua visão, ele é bem explorado e o senhor tem propostas para lá? Mal explorado, o governo perdeu agora mais praticamente 4 anos sem fazer o retroporto, e ouvindo os especialistas, não adianta falar em expansão portuária. A gente tem que estruturar o retroporto. A prioridade do meu governo é fazer o retroporto sair do papel, resolvendo também o problema habitacional. Porque com a expansão do retroporto a gente pode fazer um grande conjunto habitacional para resolver o problema das famílias que moram em áreas de risco no município de Guarujá. Eu acho que esse é o grande legado que um governo pode ter para o desenvolvimento da cidade. Professor, em 1 minuto agora para a gente finalizar, olhando para a câmera, olhando para a população de Guarujá, por que o senhor quer ser prefeito da cidade? Eu nasci em 1971 em Guarujá. Em 73 a minha família, com desmoronamento, perdeu tudo no Morro da Glória e eu fui criado no bairro da Vila Zilda até meus 6 anos de idade pulando vala e vendo as condições que as pessoas vivem, necessitando do apoio e do amparo do poder público numa cidade muito rica e que infelizmente não cuida bem das pessoas que vivem na periferia. A minha vontade é colocar toda essa energia em prol da sociedade para que a gente reverta essa lógica perversa de ser uma cidade rica e ter uma população tão sofrida. Nós vamos fazer essa população ter a riqueza do orçamento trabalhando para melhorar a sua qualidade de vida. Em 15 de novembro, a ideia é que a gente eleja um prefeito que sabe qual é a realidade das pessoas e que vai tornar o orçamento de Guarujá, que é um dos maiores do Brasil, um orçamento que vai ser transformador para a realidade de quem mais precisa, os mais vulneráveis da nossa cidade. Um governo para o povo de Guarujá. Obrigado pela participação, candidato. Essa foi mais uma edição do Diário Online. Eu e o também jornalista Carlos Raton iniciamos uma série de entrevistas com todos os candidatos às prefeituras da região. Se você é candidato e deseja participar, entre em contato com o Diário do Litoral e solicite o seu agendamento. Essa entrevista e todas as outras estão disponíveis no site www.diariodolitoral.com.br e também nas redes sociais do jornal. Até a próxima. Tchau.